A EY, a Ernst Young, ela é uma das maiores empresas de serviços profissionais do mundo, atuando principalmente no segmento de auditoria, consultoria, impostos e transações, né? A empresa ela é conhecida também por uma abordagem inovadora, ela tem a capacidade de oferecer soluções bem personalizadas para atender essas necessidades dos clientes, né? O nosso público interno hoje são todos os profissionais da EY, executivos, gerentes e sócios que trabalham em diversas áreas aqui dentro da firma. Antes de começar essa busca, né, pela fidelização de clube de vantagens, a EY, ela enfrentava um certo desafio relacionado com essa retenção de engajamento de colaboradores, né? Então, os principais desafios que ela tinha era na retenção de talentos, especificamente num mercado que é muito competitivo, né, com as Big Four, que são as empresas relacionadas ao mesmo tipo de atuação que a nossa. O engajamento dos colaboradores, né, então a gente fala que os colaboradores não se sentiam tão suficientemente engajados para uma cultura de clube de vantagem, a gente não tinha isso, né, tão firmemente. Depois, sobre a relevância dos benefícios, né, os programas de fidelização que existiam anteriormente, muitas vezes não ofereciam os benefícios que eram percebidos como relevantes ou valiosos para os colaboradores, e aí resultava numa baixa adesão, né, da participação deles. Depois a gente pensou também na variedade ilimitada de ofertas, né? Então a gente fala numa opção de recompensa de benefícios, a gente tinha ela muito limitada, então isso acabava não atendendo todas as necessidades e as preferências e levava numa insatisfação geral. Falando também pela parte de comunicação, as poucas parcerias que existiam, essa comunicação não era muito relevante. Então a falta da comunicação clara dos programas de fidelização que existiam também dificultava os colaboradores soubessem o que realmente tinha de benefícios, quais eram esses benefícios, estavam ainda disponíveis ou não, para conseguir acessar, né? E por último, e não menos importante, esses programas anteriores, as iniciativas dessas fidelizações que tinham, né, muitas vezes não eram bem sucedidas devido até à falta de personalização. Existe essa dificuldade de medir o impacto da satisfação dos colaboradores, porque não tinha essa personalização, ou seja, benefícios que tinham relação com o que os nossos colaboradores necessitavam ou até solicitavam para a gente. A EY conheceu a Loyal exatamente através, além das pesquisas de mercado, também por recomendações de outras empresas que já utilizavam essa solução. Então, durante o processo, alguns fatores foram muito importantes para que a escolha da Loyal fosse, né, desempatadora, assim. Então, um dos fatores, né, que acho que foi importantíssimo foi a questão da tecnologia que vocês apresentaram, né, uma plataforma que ela é totalmente robusta, muito intuitiva, muito fácil de navegar. Mais adiante eu vou falar sobre esse tipo de acesso e acessibilidade da plataforma, que foi muito importante durante todo esse trajeto. Eu acho que um ponto muito importante também que a gente tem que ressaltar aqui foi a personalização, né, a gente poder colocar a nossa imagem, a nossa marca. Isso faz com que o próprio colaborador ele se sinta também representado ali, né, como um diferencial muito importante. Então, eu buscava uma abordagem que pudesse atender essas necessidades bem específicas dos colaboradores, e vocês demonstraram que tinha essa flexibilidade em adaptar essas escolhas, né. Não menos importante, óbvio, né, a variedade de parceiros que tem dentro da plataforma. Além de ter muitos parceiros, inúmeros parceiros, são parceiros que têm um valor muito bem agregado, né? Então, vocês destacaram que tinha uma ampla rede de parceiros de atendimento disponível, e isso fez os olhos brilhar, né? A gente tem essa diversidade, e isso impacta em diferentes aspectos e diferentes públicos, né? Porque nós temos um público muito distinto dentro da empresa, então, de fato, a gente conseguiu alcançar todas essas margens, né? Além disso, nos momentos que nós precisamos, o suporte de atendimento que a Loyal tem o tempo todo, né, são pessoas totalmente preparadas, os colaboradores, assim, a implementação como um todo o processo foi ótimo, mas durante o início, em que a gente tinha até essa dificuldade, porque não é uma linguagem nossa, né, então a gente teve esse apoio de vocês, enquanto esse comprometimento de atender as nossas necessidades, e fora isso, todo o resultado que a gente conseguiu acompanhar e que foi comprovado, né, de que vocês apresentaram para a gente inúmeros cases de sucesso de outras empresas que também implementaram essa mesma solução, e isso foi gerando confiança, foi gerando um relacionamento cada vez mais maduro, para que a gente concluísse a parceria de fato.
O principal diferencial que a gente pode destacar aqui foi a questão da solução de fidelização, que é altamente personalizada, muito centrada para o usuário. Então, a gente combinou a tecnologia, a gente combinou rede de parceiros, todo o apoio. Então, isso foi permitindo que as empresas, assim como a nossa, oferecessem um benefício de fato relevante, que tivesse essa diversidade de atendimentos, necessidades, inclusive, como eu mencionei agora há pouco, na questão da acessibilidade, né, que nós temos colaboradores PCDs e a gente fez esses testes com eles durante o percurso, né, para saber se precisava de algum ajuste, e todos eles foram atendidos de forma, assim, bem tempestiva, e isso foi aumentando cada vez mais o engajamento, a satisfação que a gente tinha, né. Então, desde o primeiro contato, vocês, enquanto time Aloyal, demonstraram para a gente que tinha esse acesso, que tinha essa proatividade, foram demonstrando interesse genuíno, de fato, né, de atender todas essas nossas necessidades, e que poderiam ajudar a estender, né, todas essas demandas. Então, de fato, a gente foi entendendo que a comunicação que a gente tinha era muito assertiva, era muito clara, foi facilitando, né, a gente teve aí o acompanhamento durante o início do projeto até o fim, né, até a implementação, que a Gabi nos ajudou muito nesse sentido, então foi uma pessoa muito estratégica nesse processo e foi entendendo a característica individual da empresa para trazer as melhores soluções, né, as melhorias que a gente precisava, que a gente conseguisse chegar a um denominador comum, que era garantir que a firma tivesse acesso para uma assistência sempre muito bem esclarecida e de forma necessária para a gente, né. A experiência de engajamento ao vivo, assim, eu acho que ela traz... É interessante você ver o entusiasmo das pessoas, porque a gente teve essa adesão muito rápida, assim, bem repentina, logo no início do projeto. Então, isso evidenciou, claro, que a gente estava no caminho certo, enquanto trazer esse benefício para os colaboradores, e o quanto eles almejavam isso também, né? Quanta sede eles tinham de ter um canal de benefícios e um app, que muitos deles já instalaram logo de cara, e outros foram acessando pela própria web, né? Então, essas sessões que a gente teve ao vivo, possibilitou a gente já ir tirando essas dúvidas, como eu te falei, já ir esclarecendo ali em tempo real, então foi muito bacana. O conteúdo foi apresentado, ele foi apresentado de uma forma muito dinâmica, então isso também facilitou com que as pessoas fossem ali, no momento ao vivo mesmo, já baixando o aplicativo, já entrando, já conseguindo ter um pouco da ideia do que se tratava. A gente teve as 2 sessões, né, de forma acessível, tradução de Libras, que eu fiz, achei que foi muito legal essa abordagem. Então, de fato, a gente pensou num público como um todo, como eu mencionei, volto a dizer, nós tivemos alguns testes com outros colaboradores com deficiência visual, então eles também tiveram a oportunidade de fazer alguns apontamentos de melhoria na plataforma, então isso foi muito importante, e o fato da gente ter tido esses 48% da base dos nossos colaboradores já optando pelo programa no primeiro mês, mostra de fato, como eu disse, né, o sentimento de satisfação, de motivação que eles esperavam, e isso foi muito bom, foi muito satisfatório, né. A live, eu acho que ela ajuda a gente ter esse respaldo imediato, mostrar que a cultura organizacional vem se reforçando, vem se mostrando ativa para trazer essas recompensas e satisfação dos colaboradores, né. Então, assim, em suma, foi uma live, foram 2, né, foram 2 lives muito importantes que a gente teve, trazendo um marco do início mesmo do projeto, a implementação dele ali, o engajamento e a participação dos colaboradores só veio de encontro que a gente estava caminhando numa via de mão dupla ali, foi muito bacana. O sorteio foi de forma bem sucedida, eu acho que deu sim um gás, né, assim, as pessoas que ainda não tinham tido a experiência de utilizar a plataforma, ali tiveram oportunidade também, nós fizemos um trabalho interno de divulgação, incentivando as pessoas quem não tinha ainda baixado, baixar o aplicativo, e aquelas que não tiveram acesso pelo app também, ou pelo site, né, pela web, entrar, se inscrever. A gente fez um vídeo rápido explicando como fazia esse cadastro dos dados para poder participar, e também corria pelo sorteio pela Loteria Federal, então, de fato, a gente mostrou o quão comprometido a gente estava com o processo até de auditoria desse processo dos sorteios, foi interessante também, engajou muita gente, as pessoas estavam entusiasmadas e todo mundo queria ganhar e todo mundo queria cadastrar, a gente colocou junto com vocês, né, aquele carrossel com a informação do sorteio, então a gente não tinha só dentro de um link, mas a gente tinha na página principal esse acesso, então a gente foi criando esse ambiente para que as pessoas tivessem a curiosidade, o dinamismo de se cadastrar e de participar, e escolhemos uma marca que atenderia
a maioria das pessoas internas, né, nosso público, então foi bacana esse acesso, e depois a gente comunicou para a firma como um todo, quem tinha ganhado, e as pessoas que foram as sorteadas, as contempladas, do processo de como poderiam fazer para usar o voucher também, que foi de uma forma bem simples, bem sutil para utilizar. Ela poderia ser utilizada, né, de forma individual, mas também como complemento de alguma compra. Então, acho que foi muito legal, e também foi no momento oportuno. Se não me falha a memória, a gente estava bem no meio do ano ali, que tinha um período de férias, então valeu a pena para quem queria, de repente, comprar alguma coisa para os filhos, na época de retorno das férias escolares. Então, a gente colocou numa loja que tinha acesso a todo esse tipo de material, então foi muito bacana. E também essa adesão a gente achou bem significativo, porque não atingiu somente as pessoas que estavam no app, como aquelas que ainda iriam baixar, né? A ação que a gente consegue fazer no dia a dia, não só pelo próprio feedback, né? A gente está falando aqui de trabalhar realmente a consciência do consumo, né? E como benefício dessa economia que o colaborador consegue ter, né, com o uso do aplicativo. Então, de fato, a gente consegue ver que a gente vai acompanhando esses resultados numéricos, eles vão flutuando, e sempre de forma muito positiva. Então, hoje a gente consegue ter aí uma média, já passamos também de um acúmulo de 34 mil pelos colaboradores, né, 34 mil reais aí de cashback. Então, isso é um valor expressivo que a gente consegue trazer. A gente teve essa taxa de adesão, né, que a gente tinha falado ali, de 48%, também já aumentou. Então, a gente consegue ver que o impacto, ele sempre vem melhorando, o uso da plataforma, essa participação ativa que a gente tem, né, dos colaboradores, e também trazendo indicação de marcas ou de produtos, serviços que às vezes não estão ainda dentro da plataforma, e que a gente vai tentando agregar conforme o tempo vai passando e trazendo mais parcerias. Então, eu acho que é extremamente importante que a valorização da cultura organizacional, de fato, com o programa, né, de uma forma geral, é reforçar o que a gente, de fato, se comprometeu no início, né, que é reconhecer e valorizar o nosso colaborador. A gente, parece que não, né, mas a nossa parceria já concluiu um ano. Nós já temos aí um pouco mais de um ano de parceria, ela foi renovada, e a gente manteve, assim, um nível de relacionamento muito bom. Então, a gente tem aí mais um ano pela frente. São sempre desafiadores, né? Como eu disse, tem muitas parcerias que a gente recebe aqui por indicação de colaboradores e que a gente repassa para vocês. Então, a gente sabe que é um mundo que pode expandir, que pode crescer, e a gente vem trabalhando ativamente nisso. Acho que pensando em implementar novas ações de engajamento, acho que isso é importante, porque a gente também tem um público que a gente tem, né, entradas e saídas de colaboradores, a gente faz um trabalho mensal, inclusive, de engajar esses novos colaboradores, né, mostrando o aplicativo, pedindo, estimulando para que eles baixem o aplicativo. Então, acho que é importante a gente ter, talvez, mais agendas como aquelas lives do início, né, trazer novamente essa temática para dentro do UI Vantagens, e a participação de mais pessoas, né? Então, a gente sempre vai aumentando aqui o nosso público. É importante a gente frisar também que a opinião dos colaboradores, né, enquanto programa, de fato, a gente está sempre alinhada com vocês, né, trazendo para a gente fazer esses ajustes, essas melhorias. Então, eu acho que pensando nos próximos passos, como a gente tem um ano fiscal um pouco diferente do ano calendário, a gente está aqui em meados de março, né, porque a gente começou um ano fiscal agora, recentemente. Então, acho que é importante a gente dar um pontapé inicial, né, nesse projeto, trazer workshops ali, de repente, para os colaboradores, maximizar ainda mais o uso das vantagens, e, de repente, ir agregando, né, trazendo mais parcerias. Acho que isso é importante, valorizando ali os parceiros que já existem, as porcentagens de descontos, cashbacks, e ampliando, né, mas, de fato, acho que um importante passo aqui é a gente fazer de novo lives como foram feitas lá no início do projeto. A gente já viu que tem alguns outros projetos que estão dentro do escopo de Aloy, que já foram apresentados para a gente, mas que futuramente a gente talvez tende a agregar, né? Mas nesse momento, nessa parte do ano fiscal, a gente não consegue fazer nenhuma abertura, mas futuramente, muito provavelmente, sim. Eu costumo dizer que é até difícil quando a gente vai falar da gente mesmo sem parecer um pouco soberbo, né, sem parecer que está puxando a sardinha, mas, de fato, não só a minha percepção, mas como todo o feedback que a gente recebe de muitos colaboradores, né, a gente está falando de uma empresa que tem
a sua confidencialidade ali de dados, de transição de informações, muito alinhada com a expectativa da UI também. Então, a gente sabe o quão seguros são a postura de vocês, o profissionalismo da Loyal, de todos os colaboradores, desde o início do projeto, desde o processo ali de suporte, todo esse atendimento é exemplar. Então, esse é o ponto principal que eu coloco aqui no início de tudo. Lógico que a gente está falando ali de personalização, né? Quando a empresa ela quer personalizar um aplicativo e que muitas vezes a gente talvez não consiga, esbarra ali. Aqui nós não tivemos esse problema, muito pelo contrário. Então, tudo que a gente desejou, tudo que a gente sonhou, tudo que a gente almejou e parecia uma coisa muito grande, muito fora do escopo, vocês conseguiram alcançar de uma forma também, assim, magnífica. Então, isso garantiu que a gente fizesse a escolha pela Loyal, né, e que o programa fosse, de fato, concluído, e não só concluído, renovado por mais um ano, né. Então, essa segurança que a gente tem em vocês é importantíssima, pela quantidade de parceiros que vocês têm dentro da plataforma, né, como esse relacionamento ele se amplia, a quantidade de cashbacks, benefícios, descontos de todos os parceiros e inúmeros parceiros também é muito importante. Além disso, volto a repetir, uma plataforma de fácil navegação, então a gente sabe que a pessoa que talvez não tenha tanta destreza de utilizar o aplicativo ou o site, consegue navegar de uma forma muito tranquila e muito intuitiva, então foi uma experiência sempre muito fluida que a gente conseguiu ter durante todo esse processo. Volto a destacar que o time é extremamente, assim, acessível para tudo e para todos, tem uma linguagem, a gente consegue falar no tete-a-tete, né, assim, sem muitas vírgulas, sem muitas firulas, sempre muito acessíveis. Eu acho que é importante a gente trazer esse feedback. Em resumo, é óbvio que eu recomendaria, eu enquanto Jaqueline, e falando em nome da UI, recomendaria porque vocês têm essa parceria confiável com a gente, né, uma empresa que busca sempre implementar, aprimorar esses programas, então vocês estão de parabéns, a experiência até aqui vem sido extremamente positiva, de fato, a gente recebe sim muitos elogios, e eu quero estender isso para vocês, e continuem sempre por esse caminho, contem conosco também, e eu espero que esse projeto continue indo muito, muito à frente ainda. E parabéns novamente.